Boa noite Lagoinha Palmeiras, família Lagoinha Palmeiras, muito bom ter vocês aqui, mais uma segunda-feira começando e eu espero que você tenha tido uma ótima segunda-feira, porque eu tenho certeza que você vai viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Então, já vai ser chegando aí no seu sofá, já pega aquele cafezinho, aquela janta, né? Porque você tem certeza que você acabou de chegar do seu trabalho, tava fazendo alguma coisa aí fora. Então, vai ser chegando aí, tá? Que a gente tá com uma pessoa, assim, incrível hoje no nosso podcast. Como nós anunciamos no podcast passado, hoje nós estamos aqui com o Pastor Max. Pastor Max foi aclamado, né? Pra vir ao podcast. É mesmo? Foi, pastor. Fizeram abaixo-assinado pra todo trazer mundo iludido, hein? Mas muito bom ter o senhor aqui. Tenho certeza que vai ser bênção a gente, Amém. Né, ter esse momento de conhecimento, de conversa aqui, de bate-papo. E as pessoas de casa poderem te conhecer um pouco melhor, né? E eu espero que fique à vontade. Fique à vontade. Olha só, não manda ficar à vontade no momento, não. Né? Ainda mais porque depois vou ter que falar com a minha esposa, né? E pode dar ruim, né? Tem que evitar as palavras. Meu Deus! Não, é isso aí. Nicolas, roda a vinheta! Estamos de volta. Para você que está chegando por agora, já compartilha esse link aí no seu grupo de WhatsApp com seus amigos. Encaminhe esse link aí para várias pessoas, para que elas possam ser alcançadas com a nossa conversa, com aquilo que nós vamos falar aqui, porque eu tenho certeza que será muito edificante para mim e para você. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Não vou falar fica à vontade não, mas sinta-se em casa, viu? Aqui o pessoal tá ali assistindo a gente e eu tenho certeza que as pessoas são muito alcançadas através de todas as conversas que nós temos tido aqui, né? Já temos vários episódios aí de podcast. Você que talvez está nos assistindo aí, dê uma olhadinha aí nos podcasts antigos para você ir acompanhando tudo que nós já tivemos aqui, tá? E hoje nós estamos aqui com o Pastor Max. Pastor Max, boa noite. Como que o senhor tá, pastor? Tudo bem? Tô bem. Tô feliz de estar aqui. Feliz de estar com vocês, né, que estão em casa. Sejam muito bem-vindos. Tinha muita expectativa, né, assim que eu recebi o convite. Fiquei muito grato, muito feliz mesmo. Obrigado. Imagina, como eu disse, né, você era uma pessoa que nós queríamos muito trazer aqui no podcast pra gente conhecer um pouco mais sobre você, para as pessoas também conhecerem um pouco mais, né? Legal. E aí, como de costume, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, como que você teve o seu encontro com o Senhor, como que você conheceu Jesus, como que o Senhor se achegou à sua vida. Compartilha com a gente um pouquinho. Amém. Então, assim, a minha história ela não diverge muito, não é muito diferente, né, de muitas outras histórias. Eu nasci em um lar cristão, a minha família, principalmente por parte de mãe, é uma família, na sua grande maioria, uma família cristã, onde a maioria serve na igreja. Então, eu nasci dentro desse ambiente. Um ambiente bem pastoral, de presbitério, de lideranças, de uma família envolvida, engajada na igreja, né? Tanto os meus pais como os meus avós também, meus tios e primos, né? Uma família bem musical também. Então, eu nasci dentro desse ambiente. Obviamente, né, quem é filho de peixinho não é peixe também. Não é, não. Não é peixinho. Então, eu precisei me converter. É claro que nascer nesse ambiente, né, crescer sendo levado para a igreja, indo para a escola bíblica dominical, porque quando eu nasci, meus pais eles eram da Assembleia de Deus. Você nasceu aqui em Minas Gerais? Não. Nasci em Teresina. Nossa. Piauí. Sou piauiense, nordestino, gosto de farinha, pimenta. Legal. Então, eu nasci em Teresina, só que assim que eu nasci, meus pais saíram de lá. Né? Hoje a família, por parte de mãe, ainda está lá em Teresina. Viajo para lá às vezes, tenho esse contato com eles. Mas eles foram para o Maranhão,
Meus pais, eles mudavam muito, né? Meu pai, ele era muito inconstante na caminhada, na forma dele levar a vida, né? Então, ele mudava muito. Nós chegamos, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a mudar já 5 vezes em um ano. Isso eu falo de cidade. Nossa. Fora as mudanças de bairro e fora as mudanças de casa dentro do mesmo bairro. Porque tem isso também. Né? Então, eu fui criado nesse ambiente de muita instabilidade. Apesar de um ambiente cristão, mas trazendo assim, no aspecto familiar, mais local, de muita instabilidade. Porque meus pais me levavam para a igreja, meus pais serviam na igreja, minha mãe cantava na igreja, meu pai pregava na igreja, só que quando nós chegávamos em casa, não era esse o mesmo ambiente, não era a mesma espiritualidade. Nossa. Essa espiritualidade da igreja, ela não se refletia dentro do lar. Então era um ambiente muito pesado, um ambiente de muita discussão, de palavras muito fortes, de muita agressão. Então, eu nasci dentro desse ambiente inóspito, sabe? De ver uma hipocrisia, viver uma hipocrisia dentro da minha própria casa. Nossa. Um casamento de fachada, uma família de fachada, onde chegávamos lá fora, a família ideal, a família perfeita. Nossa, como seus filhos são lindos, que família padrão, sabe? Bíblica, cristã, que casamento maravilhoso. Só que em casa era, de fato, um verdadeiro inferno. Meu Deus. Sem exagero nenhum, sabe? De fato, era um inferno. Então, assim, eu tive vários episódios bem traumáticos na minha caminhada. Com 10 anos, assisti meu pai tacando a cabeça da parede, a cabeça da minha mãe na parede. Eu e meu irmão enxergamos isso. À medida que nós fomos crescendo, nos tornamos protetores, né? Então, já chegamos a entrar em choque mesmo, em conflito direto com o nosso pai. Né? Então, eu cresci dentro desse ambiente de instabilidade. Só que, mesmo assim, eu percebi em todo esse processo, em toda essa caminhada, muito cuidado de Deus, sabe? Muito amor de Deus, porque Ele se revelou a nós. E, independente, né, do casamento dos meus pais, da hipocrisia que era o cristianismo que eles professavam, Deus, ele se revelou a nós. Eu conheci Jesus. Aos 7 ou 8 anos, não lembro exatamente, eu tive já uma experiência com Deus. Eu fui para um culto e nesse culto ali eu senti assim, muito forte a presença do Espírito Santo, sabe? E o que é conhecido na Assembleia como batismo no Espírito Santo. E ali eu comecei assim a pular e foi muito real para mim. E ali o Senhor começou a se revelar a mim. E aí Deus, ele é muito intencional. Eu costumo falar que ele é intencional em tudo que ele faz. Que mesmo que em ambientes de calamidade, de caos, ambientes que você fala, poxa, se você for fruto desse meio, você realmente tende a ser um fracasso. Então eu sou esse cara que tinha tudo para dar errado, mas que Deus viu algo em mim, assim como ele vê em cada um que nos assiste hoje. Né? Isso não é um ato isolado de Deus para comigo, é um ato de Deus para com a humanidade, esse Deus gracioso que se revela, que se mostra, que vem até nós e que mostra o amor dele. Né? E ali eu senti Deus. E a minha vida começou a mudar a partir dali. Tanto que, por mais que vivessem momentos traumáticos, porque eram abusos das mais diversas formas, né? Às vezes a gente pensa, poxa, abuso é só abuso sexual, mas não, né? Existe abuso verbal, né? Então, assim, nós vivemos muitos abusos. E só que o amor de Deus sempre falou mais forte no meu coração. O evangelho falou mais forte no meu coração. Né? Me marcou. Literalmente, o Espírito Santo de Deus me marcou. E ele começou a nos preservar, sabe? A usar pessoas, professores da escola bíblica dominical, onde nós podíamos ter um ambiente saudável, famílias que se aproximavam de nós e que revelavam a Jesus. Né? Tive meus momentos de conflito, claro, na minha adolescência, né? Mas eu nunca
eu nunca me desviei, né, por assim dizer, mas aos poucos, à medida que o tempo foi passando, o evangelho foi tornando-se mais claro, mais real para mim, e as experiências foram se tornando assim menos espaçadas, e eu fui de fato experimentando de Deus, né, de uma forma real, visível e palpável. Deus, ele fez questão de se mostrar de uma maneira muito viva e muito real. Experiências como do tipo, né, que eu posso já compartilhar aqui. Quando eu tinha 16 anos de idade, nós estávamos no nosso, digamos assim, financeiramente falando, falidos. Morávamos em Augustinópolis, Tocantins, e meus pais falidos decidiram ir embora para Imperatriz, Maranhão. E fomos para lá, morar de favor, recomeçar a vida. Fomos morar de favor, fomos muito humilhados. Meu irmão foi morar com os meus avós. E aí, o ano foi o ano de 1999 para o ano 2000. E na época, a situação ficou tão difícil que a gente teve assim, que catar latinha na rua mesmo. Meu pai desempregado, eu desempregado, minha mãe desempregada. E como se não bastasse, eu tive ainda dengue hemorrágica. Meu Deus. Então fiquei bem mal, bem mal. E aí chegou um dia que meu pai saiu para a rua para tentar conseguir alguma coisa, né? E em casa acabou tudo. Acabou comida, ainda acabou o gás. A única coisa que eu conseguia comer na época, digerir, que não voltava, era pipoca, acredita? Caramba. Até hoje eu sou apaixonado com pipoca. Meu Deus! E aí minha mãe falou assim, filho, você quer pipoca? Eu vou fazer. Eu falei, tá bom, mãe, pode fazer. Na hora que ela foi ligar, não tinha gás. Ela começou a chorar e ela olhou para mim e falou assim, filho, você tem fé? Eu falei, tenho, mãe. Vamos orar? Vamos. E ali nós oramos. E ela falou, vou ligar de novo, filho. E ela ligou. E o fogo veio. Meu Deus. Para não falar que, vocês não perceberam, faltou chacoalhar o botijão, porque tinha mais um pouquinho, se há algum cético entre nós, algum agnóstico entre nós, né? Durou 15 dias. Meu Deus. E só acabou porque no 15º dia meu pai conseguiu a provisão para comprar um gás. E aí acabou. Então, eu vivi dentro desse ambiente, sabe? De ver o sobrenatural de Deus mesmo acontecendo ali no dia a dia. De não ter nada para comer e sem você falar nada, alguém bater na tua porta e falar assim, Deus tocou no meu coração e Ele pediu para te trazer aqui essa provisão. Então, assim, a minha vida foi vivendo esses sinais, experimentando de uma forma muito presente o poder de Deus, a graça de Deus, e como não se apaixonar por esse Deus. Como não se entregar para esse Deus. Então eu comecei assim a viver o secreto, a buscar a Deus, a entrar no meu quarto e mergulhar em Deus desde novo, sabe? Ter momentos ali com Deus e chorar e rolar no chão, sabe? De tanto poder, de tanta graça, sabe? E foi isso, mais ou menos isso. Nossa, foi por aí. Meu Deus do céu. Por aí. Imagino que deve ter sido, assim, experiências incríveis, né? E marcantes também, porque são coisas que não marcam. A gente tem, lógico que tem um lado espiritual, mas tem um lado humano nosso também, sabe? Que a gente carrega. E eu tenho pra mim que, assim, coisas que a gente vive, que a gente viveu, que nos machucaram, trouxeram essas marcas pra gente. A gente olha e tem uma cicatriz, mas a gente entende que aquilo passou, né? Que aquilo passou e segue a vida. E assim, Augusta, eu percebo, eu creio na soberania de Deus, sabe? Eu creio na intencionalidade de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você vê os evangelhos, o discipulado de Jesus, como Jesus era intencional com seus discípulos, a exemplo da multiplicação dos pães, você percebe que houve fartura na multiplicação, sobraram 12 cestos, que fazia menção às 12 tribos. Então, nada é por acaso, tudo Deus usa para ensino,
sabe, para nossa edificação, para que de fato ocorra esse processo do agir, do trabalhar, desse amadurecimento mesmo, sabe, das nossas vidas. Então, eu percebi isso muito cedo. Eu teria tudo para hoje, por exemplo, olhar para a igreja com muito rancor. Como muitos filhos de presbíteros e pastores hoje são assim. Não querem saber mais de igreja. Na hora que ouve a palavra pastor, isso dói, sabe? Porque tem uma amargura, porque viveu essas feridas dentro da própria casa, foi machucado em casa pelo presbítero, porque o seu presbítero era o seu pai. Foi machucado em casa pelo pastor, porque o pastor era o seu pai. E por mais que eu vivi tudo isso, mas Deus ele teve tanta misericórdia, porque ao invés de me rebelar, sabe, eu olhei para a igreja de Cristo e falei assim, eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença, sabe? Eu quero não ser parte do problema, mas eu quero ser parte da cura. Eu percebo uma deficiência, mas essa deficiência ela não toma a minha vida, sabe? Porque eu vejo Deus, eu percebo Deus ainda operando e Deus no controle de todas as coisas. Então, essa percepção ela chegou muito cedo. E eu vejo que já foi Deus se preparando, sabe, a trajetória para que hoje eu olhasse para a igreja de Cristo com um olhar de muita compaixão, de muita misericórdia, e com esse olhar realmente, claro que não na mesma medida, mas à medida que o tempo vai passando, buscar olhar com os olhos de Cristo, sabe? Então isso para mim, isso somatizou, sabe, o projeto já estabelecido por Deus. E eu vivi muita coisa, muita coisa. Essa questão familiar, ela sempre foi muito forte, porque eu olhei para o casamento dos meus pais e quando eu casei, era o retrato perfeito daquilo que eu não queria pintar. Eu falo isso com muito respeito. Hoje meu pai ele não está mais entre nós há aproximadamente 1 ano. Ele faleceu e eu vejo o cuidado de Deus até nesse processo da morte do meu pai. Porque já morando aqui em Belo Horizonte, ele nos abandonou. Foi embora sem falar absolutamente nada. Minha mãe chegou em casa, abriu o guarda-roupa, já não tinha nenhuma roupa mais do meu pai. Cadê o nosso pai? Então, aquele sentimento de abandono, foi embora e desapareceu, sumiu. Isso você era adolescente ainda? Aí eu já estava, eu tinha meus 24 anos, eu estava com 1 mês de casado. Ah, se você já era casado. Tinha 1 mês de casado. Foi em 2008. Em novembro de 2008 ele foi embora. E sumiu. Um tempo depois ele reaparece, não presencialmente, mas ele reaparece através de mensagem, pelo Facebook. Só que eu estava bem amargurado. O tempo foi passando, Deus foi tratando isso na minha vida, no meu coração. E aí o Sermão do Monte começou a falar muito comigo, porque fala sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurado vem do grego que é makarios, ou makar, que quer dizer alguém que é mais que feliz, que diz respeito a você estar tão em Deus, você ser tão satisfeito em Deus, aquilo que Deus te dá, ser tão completo, tão perfeito, no que diz respeito ao amor, à aceitação, o perdão que você recebe de Deus. Então você é tão feliz nele, você é tão completo nele, você é tão satisfeito nele, que por mais que as pessoas te machuquem, por mais que elas te firam, isso não consegue mais dominar você, porque você não leva mais isso em conta. Então isso me confrontou, sabe? Me confrontou também ler a oração do Pai Nosso. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então isso tudo começou a me confrontar. Eu pensei, eu ainda não perdoei meu pai. Eu preciso perdoar. E eu fui atrás dele. Nesse tempo todo, aí eu já estava com filho, já tinha a Rebeca.
E ele até então nem tinha nem enviado mensagem para perguntar como é que você tá, como é que tá a sua esposa, eu vi que sua filha nasceu, você já é pai, né? Como é que tá isso aí? Eu quero ver. Ele morreu sem ver as netas. Ele não chegou a conhecer Não chegou nem a conhecê-las, nem a Rebeca ele conheceu. Mas eu fui atrás dele. Nossa. Eu fui atrás dele e eu fui atrás do relacionamento. Não foi quem errou que veio atrás, sabe? Foi o ferido que foi atrás. Nossa. Aí eu vi tudo isso, a personificação daquilo que Jesus fez. Então, não é novidade o que eu fiz. Eu pude fazer isso porque primeiro ele fez para mim. Sabe? Eu fluí naquilo que ele me deu. Eu não entreguei aquilo que eu não tinha. Eu entreguei aquilo que eu já tinha. Eu já tinha o perdão. Eu já tinha graça, eu já tinha aceitação. Eu sou filho de Deus. Então, eu me encontrei em Deus. O encontrar-se em Deus, ele te liberta, sabe? Então, isso me libertou para voltar a conversar com meu pai. E foi tão de Deus porque no ano que eu voltei a conversar com ele, foi o ano que ele faleceu. Nossa. Então, hoje eu penso, poxa, imagina só, ele falecer sem ter esse contato, sem tê-lo perdoado, né, sem haver essa reconciliação, porque Deus, ele é Deus da reconciliação. Então, assim, para mim isso foi muito importante. Eu vi mais uma vez o cuidado de Deus, sabe? O amor de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E eu vi muito Jesus na minha família, porque meu pai abandonou minha mãe e antes dele de fato falecer, ele tinha saído de férias, ele estava morando em Barra do Corda, Maranhão, saiu de férias, ele poderia ter saído de férias e vindo para cá, por exemplo, mas não, foi para outro lugar, bem distante, curtir com os amigos, né? E lá ele teve um AVC cerebral. E aí ele ficou uma semana inconsciente, né? E aí houve a possibilidade, né, dele acordar e ter as sequelas, ficar sem os movimentos, praticamente vegetando, Sim. né? E aí eu vi a minha mãe, eu vi primeiro a família dele abandoná-lo, ninguém se dispor a ir lá ou trazê-lo para o cuidado, e eu vi a minha mãe, que tinha sido abandonada, a se voluntariar para nesse último momento da vida dele, que dispunha de muito trabalho, de muito esforço físico, de quem cuida, quem um dia cuidou de uma pessoa nesse estado sabe o quão pesado é. E eu pude ver a minha mãe se oferecer voluntariamente para cuidar dele. Meu Deus. E assim, eu vi muito Jesus. Nossa. Muito Jesus, sabe? Então, assim, isso me marcou. Me marcou, é só Deus para fazer algo assim. Sabe, vendo os próprios irmãos de sangue não se dispondo a isso, mas a mulher que foi abandonada, né, pelo seu marido se dispor a isso, sabe? Então, assim, isso me marcou muito, muito, isso me marca muito até hoje, né? E mais uma vez aprender através da vida da minha mãe a respeito do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da compaixão dele de uma forma palpável, visível, não só de palavras, mas literalmente algo real, sabe? Até difícil, porque, nossa Deus, até me emocionei. É muito, muito intenso isso que você falou. Muito intenso mesmo. Muito intenso, porque você... É muito Vou fácil. até beber uma água. É muito fácil a gente falar sobre o amor de Jesus, né? Mas a gente viver ele é diferente. A gente viver a misericórdia, nós sermos misericordiosos, termos compaixão com o próximo. É muito fácil ter compaixão com alguém que tá do meu lado, é bonzinho comigo, tá tudo bem. Agora com uma pessoa que talvez fez algo pra mim, é muito difícil. É o evangelho na prática, sabe? E é isso que a gente precisa. Não estou falando que a minha família é perfeita, né? Estamos longe de ser perfeitos. Mas é muito prazeroso ver manifestações, sabe? De Jesus na prática, sabe? Na vida real, vida na vida, sabe, o evangelho ali sendo manifestado de uma forma visível, de uma forma real, e você poder experimentar isso de perto. Então, eu sou muito privilegiado de poder viver isso no nosso ambiente familiar,
sabe? Enfim, se eu for contar aqui, a gente Deus. vai longe. Parte 2, é podcast parte 2. É muita história. Vamos ser. É muita história. A gente pede, né? Deus, me dá os frutos do Espírito. Eu brinco, não pede paciência, não pede pra Deus te dar paciência não, porque ele vai te testar. Ele vai te testar naquilo. Verdade. E assim, é verdade, a gente pede nas nossas orações, Senhor, forge o meu caráter, mas será que você está disposto mesmo? Será que você está disposto a abrir mão de uma dor que você talvez sente ou sentia, né? Porque uma pessoa te fez isso, te fez aquilo. Será que você está disposto a fazer isso? Porque não é sobre você, é sobre o reino. Sim. Né? Sempre foi sobre Jesus, sobre aquilo que ele deixou pra gente seguir, sobre aquilo que ele nos ensinou e nos ensina todos os dias, né? Então, nossa... Tem até uma música do Rodolfo Abrantes que fala, né, que as nossas feridas, que hajam poder para curar. Sim. Sabe? Eu vivo muito isso. Eu creio nisso, sabe? Amém. Eu creio nessa verdade. De que tudo aquilo que a gente passou, não só eu, mas a própria Vívia, ela tem uma história linda também. Então, são feridas que hoje, assim, Deus usa para a glória dele, para louvor dele, né? E para que outros sejam curados através dessas feridas, sabe? E é tudo para ele. Com certeza. Né? E uma coisa que eu acho importante pontuar é que nós nunca fomos para o lado do vitimismo. A gente sofreu muito, 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 mas tanto eu como meu irmão, nós nunca fomos para esse ponto, esse lado, sabe? Pô, coitadinho de mim, sabe? Não, a gente sempre assumiu a responsabilidade, sempre assumimos a responsabilidade de tudo. Nunca nos sentimos vítimas de nada, não houve um momento em que nós questionamos a Deus. Não vou falar nós, vou falar de mim, né? Que eu virei para Deus e falei, Deus, o Senhor não foi justo comigo por causa disso. Por quê? Eu entendi tanto o que eu já recebi de Deus, sabe? Eu entendo, eu sei que à medida do tempo isso ainda vai se tornar ainda mais claro, mas eu sei o valor daquilo que eu recebi, a salvação. A salvação. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que você está? E eu falo, melhor do que eu mereço. Nossa. Mas isso é verdade. Por mais que estejamos passando por tempos difíceis, às vezes, por momentos, né, de tempestade, a gente sempre está melhor do que merece. Sempre estamos melhor do que merecemos. Porque eu mereci o inferno. Essa é a verdade. Deus seria totalmente justo se um dia virasse para mim e falasse, Max, você vai para o inferno. E seria justo, mas ele me deu a salvação. Isso não tem preço. Nossa. Não tem preço. Sabe, não tem nada que compense isso. Nada. Então, por mais que eu vivesse tempos difíceis, mas sempre havia aquele senso de gratidão. Sabe, eu estou vivendo isso, não é que eu sou negacionista e não estou sentindo na pele, não é que eu não estou sofrendo, né? Não, estou sofrendo, estou chorando, mas ao mesmo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Nisso não muda quem Ele é. Não muda a essência de quem Ele é. Não muda o ser de Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus que proveu. Deus que abre portas. Ele continua sendo Deus. Sabe? Uau. É isso. A gente se encontrar no Senhor é o que a gente precisa fazer. Tudo, né? É tudo. Eu fico até sem palavras, porque se você parar pra pensar, a gente fica assim, como que eu vou me encontrar em Deus? Sabe? Porque às vezes a gente fica nesses conflitos, né? Nesses conflitos internos nossos, Senhor, e a gente cai no vitimismo, a gente cai no drama, mas a gente esquece da soberania de Deus, a gente esquece em quem nós somos em Deus. Você frisou isso muito aí. Quem nós somos em Deus. Quando a gente sabe quem nós somos em Deus, as coisas, elas se afastam, sabe? Parece que perde o peso das coisas, né? E assim, aí vocês vieram para Belo Horizonte? Então...
essa história de vir para Belo Horizonte é um pouco assim... Primeiro, ela tem um aspecto romântico, sabe? Ah, é? É um aspecto romântico, porque eu vim para BH no ano de 2006, morávamos em Palmas, Tocantins. Percebeu, né? Não, Estão percebendo como é que... Põe o mapa do Brasil aí na tela e coloca um pin aí onde o pastor Max é um... Então nós morávamos, as coisas ficaram bem tensas em Augustinópolis, aliás, em Imperatriz, Maranhão. Uhum. Então nós fomos para Palmas, Tocantins. Capital nova, uma capital adolescente, então, oportunidade. Então fomos para lá. E aí, em 2006, em março de 2006, eu conheci a Vívia. Conheci a Vívia, conheci pela internet, gente. Ela vai me matar. Ai, meu Deus do céu. Ela tá assim, não acredito que ele vai contar, eu vou contar. Vou correr o risco. Ai, pastor Helder, já prepara o gabinete pastoral. Meu Deus do céu. Né? Mas, enfim, a conheci pela internet. Calma, calma. Crianças, adolescentes e jovens. Muita calma nessa hora. Né? Vai chegar assim, pai, o pastor conheceu a esposa pela internet, então agora eu vou lá pro Tinder. Meu Deus do céu. Não, muita calma nessa hora, muita calma. Eu vou contar então. A gente se conheceu, eu trabalhava na contabilidade na época, e ela aqui em Belo Horizonte. E nós, na época, gente, do Orkut, MSN, né? Na época do Amor em Cristo, né? Então a gente se conheceu nessa época. Literalmente não estávamos buscando este meio, mas nós, enfim, isso aconteceu. E aconteceu assim, de uma forma muito, muito genuína, de uma forma, sabe, muito pura, posso assim dizer, muito pura. A gente começou conversando sobre coisas de Deus, ela compartilhando experiências de Deus, eu compartilhando minhas experiências com Deus. E algo muito pé no chão, uma amizade mesmo. Então, ela conversava com os meus pais, com os meus amigos, eu conversava com os pais dela, nos víamos pela webcam, então não era só aquela coisa de ouvir a voz, ela ligava para mim, eu ligava para ela. Literalmente, nós orávamos. E até que a amizade evoluiu, né? Houve-se um sentimento, e aí eu dei a cartada, né? Falei, então, Vívia, tô gostando de você, percebo que a gente tem muita coisa em comum, e aí nós começamos a orar a respeito. Oramos, fizemos um propósito com Deus, conversei com meu pastor, conversei com os meus pais, e aí eles ficaram também orando, ela conversou com os pais dela, e eles também ficaram orando, até que no final do ano, eu decidi vir para cá passar 15 dias, para conhecê-la, enfim, pessoalmente, né? E assim, nesse processo muita coisa aconteceu, né? Muitas confirmações de Deus, sabe? E aí eu decidi vir para BH, passar 15 dias. E aí tô aqui até hoje. Né? Nesses 15 dias aconteceu o primeiro milagre, foi a minha sogra me receber em casa. Sogra, se estiver assistindo esse podcast, eu te amo, viu? É nóis. Então, assim, primeiro porque minha sogra é extremamente conservadora, tradicional, muito zelosa, como deve ser. Então, eles me receberem em casa foi um milagre. Ver um menino que eu nunca vi pessoalmente na minha vida e vem aqui conhecer a minha filha. Que loucura é essa? Nossa, que loucura. Né? Mas, enfim, eu vim, eles me receberam meio que desconfiados, né, com 30 pés atrás, mas me receberam. Minha sogra estava tão... Mineiro já é meio desconfiado. Né? Mas minha sogra estava tão desconfiada que ela começou a fazer alguns testes. Então, minha sogra, ela é do ciclo de oração, gente. Ih, rapaz! É do reteté, revelação ali, ó, entendeu? Rápida. Exatamente. Então, a primeira coisa que ela fez foi me levar num ciclo de oração. Ela me levou
Na reunião do ciclo de oração de manhã cedo, você vai comigo. Viva estava para o trabalho, em casa ela me levou para o ciclo de oração. Jesus. E aí, assim, sem me avisar nada, chegamos lá no ciclo de oração. Você vai orar, você vai pregar, você vai fazer tudo, vai expulsar demônio. Meu Deus do céu, fez um teste mesmo. Então foi um teste. Eu tive que expulsar tipo uns 30 demônios, ressuscitar 50 mortos para ser aceito. Meu pai, e aí? Então, foi um processo realmente de conquista, né? O almoço familiar era um ambiente que sempre surgia assuntos de igreja. Então, a tia dela me chamava para conversar e começava a puxar alguns assuntos sobre a Bíblia. Deixa eu ver se esse menino é crente mesmo. E Deus foi dando graça, tanta graça que, por exemplo, no ciclo de oração, uma das irmãs chegou para ela e falou assim: irmã Lenice, esse menino é de Deus, viu? Mentira! Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Já comecei a conquistar, né? E aí foi esse processo. Conquistou até as irmãs do ciclo de oração e já era. Conquistei. Eu não sei porque as irmãzinhas gostam de mim, isso. Meu pai, é uma graça, é uma graça. Todo lugar que eu vou, as irmãzinhas gostam. Eu falei, obrigado, Jesus, obrigado. E eu fui conquistando. E aí Deus foi fluindo. Eu vim para cá sozinho, recebi uma proposta de emprego. Antes eu liguei para meus pais, perguntei se eles aprovavam. Meus pais aprovaram a minha mudança para cá. E não foi fácil, né? Sim. Vim sozinho. 6 meses depois o meu irmão veio. Resumindo a história, né? 6 meses depois o meu irmão veio. Depois os meus pais também vieram para cá. Então, assim, depois de um ano estávamos todos nós juntos e reunidos aqui em Belzonte. Nossa, com um pão de queijo, falando já, uai, sou, ó, pra você ver. Essa história aí dá pra fazer um livro, hein? Pois Essa daí dá pra... É verdade. É isso aí, foi desse jeito, gente. Jesus amado. Mas aí assim depois... eu vim pra cá. Aí vocês vieram pra cá e você se casou. E aí, como que você foi sendo, assim... Como é que eu vou explicar? Como que você foi testificando no teu coração sobre a questão da igreja, sobre a questão do ministério pastoral, sabe? De uma coisa mais profunda, assim, de cuidado com as ovelhas. Sim. Então, isso foi assim, um processo de Deus na minha vida. Eu sempre achei que tinha nascido para ser baterista, para ser músico. Eu achei, vou viver da música. Eu tinha esse sonho, né? Vou viver da música. E aí me casei com uma musicista. Vivian tocava sax, já cantava na igreja. Ela já estava em Lagoinha, tinha acabado de sair da Assembleia, desviou. Desviou, foi para Assembleia, foi para Batista. A irmã da Assembleia foi para Batista. Então, quando eu vi para cá, ela já estava na Lagoinha. E eu já conhecia Lagoinha, né? Então, já tinha esse amor, esse carinho por Lagoinha e já recebia muito da igreja. E aí nós chegamos e foi muito legal o primeiro culto. E aí quando eu cheguei na igreja, eu senti assim, aquela atmosfera, sabe? Aquela presença de Deus, muito real, muito palpável. Eu falei, uau, Deus, é esse o lugar, é esse o lugar. E aí muita coisa começou a fazer sentido. E aí Deus ele foi me aproximando de pessoas que o coração queimava por Jesus, queimava por amor a almas. Ele foi me direcionando por esse caminho. As circunstâncias, pastoreio, nem passava pela minha cabeça. Não. Né? Eu quero tocar, eu quero gravar CD, eu quero, né, que as pessoas sejam curadas através do tambor, né, do meu groove, dos rudimentos, né? Então, o meu sonho, a minha oração era nesse sentido. Você é um baterista para a glória de Deus e vou fazer a diferença nesse sentido. E aí, assim, as coisas meio que davam sinais que eram para isso até eu vir para BH, para a Lagoinha. Porque na Lagoinha Deus começou a desconstruir tudo isso. Comecei até muito bem, comecei tocando, né, já tocando com Mariana, Vinícius Zulato, né, algumas vezes com a Nívia Soares. Então eu fui tendo essas experiências e eu fui pensando que era isso. Até que de repente as coisas mudaram. Nós começamos a caminhar muito perto da fábrica de artes, assim que a fábrica de artes nasceu. Então, houve-se esse apelo para o discipulado, o cuidado com os membros, os integrantes do Ministério de Louvor.
teve a chegada da linha de ensino, a visão da Gateway, e a gente meio que mergulhado nessa intensidade, vivendo tudo isso, né? E aí, na época do Tião Batista, ele nos chamou para perto, ele e a Adriana, e começaram a inserir a gente nesse cuidado de pessoas. A gente começou a discipular pessoas. E eu percebi como eu amava isso. Aí que... E eu comecei a perceber que eu não me via mais em outro lugar. Sério? E a bateria, que era algo primário, tornou-se secundário. À medida que o tempo foi passando, à medida que eu fui me relacionando com as pessoas, cuidando de pessoas, instruindo pessoas, discipulando pessoas, o instrumento se tornou... antes eu morria se não fosse tocar. Agora, tanto faz como tanto fez. Né? Mas agora eu praticamente morro se eu não estiver cuidando de pessoas. Então começou a fluir, mas mesmo assim sem ainda aquele, sabe, estralo. Vou ser pastor. Até que Deus começou a trazer isso. Não foi ninguém, né? Foi algo muito natural. Muito natural. Esse sonho começou a surgir no meu coração, e só no meu coração, e eu não abria isso para ninguém. Nunca corri atrás, nunca falei para os meus líderes, eu quero ser pastor, eu preciso ser pastor, me faz pastor, me consagra, pelo amor de Deus, a pastor. Deus. Nunca, isso ficou reservado, ficou no nosso coração, meu coração. Até que no início de 2015, numa bela noite, a mulher tem disso, né, de querer conversar à noite. E aí o homem tá lá morrendo de sono, aí vem tua esposa e quer conversar. Né? Isso é meio que geral. Será? Então, amor, eu quero conversar com você. E aí vem aquela pergunta profunda que te faz despertar do sono, né? E aí ela perguntou: o que você acha que Deus tem para a tua vida? Como você se enxerga no futuro, ministerialmente? Eu respirei fundo. Nossa, pergunta... profunda, né? Para quem quer dormir. Nossa, 10 horas da noite pra quem quer dormir. Né? E aí eu fui, pela primeira vez, eu expressei isso em palavras. Saiu da minha boca pela primeira vez. Eu entendo que Deus tem um ministério pastoral. Ela tomou um susto. Primeiro ela tomou um susto, porque ela nunca tinha ouvido isso de mim. Eu nunca tinha dado sinais disso para ela. Pela primeira vez ela ouviu. Ela pensou e falou assim: vamos orar por isso. Vamos orar. E não falamos para absolutamente ninguém. Já no final, praticamente no final de 2015, o Tião e a Adriana nos chamam para uma conversa na fábrica. E a Priscila Tomé, inclusive, estava junto com a gente, né? Algumas pessoas devem conhecer a Priscila Tomé, ela ministra muito lá na Matriz. E ela estava junto com a gente, e aí eles falaram: olha, nós sentimos que vocês foram chamados para o ministério pastoral e nós queremos convidá-los a orar por isso, porque agora, ainda nesse ano, em 2015, no Mineirinho, na virada do ano, nós queremos ordenar vocês. E aí foi aquele susto, e Vívia no balaio. Jesus amado! Se para mim foi um susto, para ela então nem se fala. Vocês ainda não tinham a Rebeca. Nós não tínhamos a Rebeca ainda. E aí nós oramos e Deus trouxe a confirmação no nosso coração e nós falamos sim. Então na virada do ano, de 2015, no Mineirinho, e foi algo tão maravilhoso porque nesse mesmo ano eu recebi o convite para tocar na virada do ano no Mineirinho. Nossa, então você tocou e foi... Né? Então estava lá a Nívia, né, junto com a gente lá, então eu toquei na virada do ano e ainda fui ordenado ao ministério pastoral. Que emoção, né? E aí começou, né, como é que eu posso dizer? Né? A jornada, né? Nossa! É só vitória! E dali pra frente você foi... A gente fomos fluindo, né? De uma forma ainda mais intencional, assim, ungidos mesmo, sabe? É importante isso, faz diferença aquele momento.
Já havia um reconhecimento interno das pessoas na sua volta. Isso servia, de certa forma, como um testemunho para a vocação de Deus na minha vida, uma vocação pastoral. Então, assim, isso é importante, as pessoas que estão na sua volta se identificarem com isso, né? Mesmo não havendo título, mas eu olho para o Max, eu olho para a Augusta, eu vejo alguém que cuida, sabe? Que direciona pessoas até Jesus, né? E uma coisa que eu sempre tive assim, muito forte no meu coração é esse zelo de nunca trazer as pessoas para mim. E na época havia muito esse apelo, sabe, de um discípulo para si mesmo, eu fazer discípulos para mim mesmo. Então, isso estava muito forte nessa época. E Deus trazendo e martelando no meu coração, você não vai por essa vertente, você vai por esse caminho de não fazer discípulos para si, mas fazer discípulos para Jesus. Apontar sempre para Jesus. Não é sobre você, é sobre mim, é sobre a minha vida. Sou eu que transformo, sou eu que faço, não é você. Então eu comecei a fluir muito nisso, sabe? Nessa pregação, com esse contexto de sempre apontar para Ele, sabe? Evidenciar Jesus, de cuidar de pessoas, mas sempre evidenciar a pessoa de Jesus, né? De falar, olha, é Ele que está fazendo a sua vida, você não é dependente de mim, mas você é dependente de Cristo. E a gente começou a fluir nisso, né? Mas até então achávamos que era muito algo reservado, assim, realmente a matriz, né? E até que houve a convocação do pastor André Valadão para que todo pastor voluntário, e nós éramos pastores voluntários, tínhamos o nosso trabalho, né? E servíamos a igreja. Fazemos hora extra na igreja, né? E aí o pastor falou assim, olha, todo pastor voluntário precisa necessariamente servir uma Lagoinha bairro. Houve aquele boom das Lagoinhas bairros, né? Sim. E aí nós fomos para a Cidade Nova e a gente começou nós fomos pastores auxiliares lá. O pastor Welder passou por lá também. E aí ficamos um ano lá, depois fomos para a Lagoinha Jaqueline. E aí foi um aprendizado muito bom com o pastor Marcelo Crescêncio. Atuamos 2 anos e meio lá como pastores de juventude. Lá foi onde a gente... Daquela vez que a gente ministrou? Não. Ah, tá. Lá foi depois. Outra história. E aí, de lá, houve o convite do pastor Rony. Né? O pastor Rony, eu conheço o Rony desde 2008. Eu conheci no Carisma. Meu irmão fazia Carisma com ele na turma da manhã e eu estudava à noite. E através do meu irmão eu conheci o Rony. E aí nossos caminhos foram para lugares diferentes, né? Nos desencontramos. E aí eu sempre acompanhava o Rony pelas redes sociais e nós faríamos uma conferência da juventude e eu liguei para convidá-lo. E aí ele disse não para o meu convite. Mas por uma boa justificativa, né? A princesa estava para nascer. Nossa, Deus! E aí ele falou, cara, não posso, gostaria muito. Mas aí ele me fez a pergunta, você pastoreia a igreja? Você é pastor de igreja? Eu falei, não. E de novo, nunca tinha passado pela minha cabeça pastorear a igreja. Ser pastor de igreja, pastor sênior de uma igreja, né? E eu falei, não, cara, tô tranquilo aqui, né? Tô feliz. Falei, cara, você tem que pastorear a igreja. Nossa. E aí, já conhecia o nosso testemunho, né? E aí chamou a gente para conversar. A princípio, a ideia dele era nos trazer para cá. Em oração, em conversa, ele decidiu nos enviar para Goiânia, Goiás. E foi tão interessante porque minha esposa tinha tido um sonho. Mas coloca mais um pin aí no Goiânia, aí no Goiânia. mapa do Brasil. E Vívia tem muitos sonhos proféticos. E ela escreve lá bonitinho, né, os sonhos que ela tem, as visões que ela tem, coloca data. Legal. Ela tinha tido um sonho. E aí quando veio essa questão de Goiânia, eu mostrei para ela a foto. E ela lembrou de um sonho. E ela retratava no sonho aquela imagem. E ali a gente teve assim como uma confirmação de Deus para as nossas vidas. E a gente foi para Goiânia. Ainda como pastores voluntários. Eu tinha meu trabalho aqui em Goiânia, eu trabalhava na construção civil. Vívia tinha um trabalho dela, que era cuidar né, do lar. E aí nós fomos para lá e ficamos 6 meses bate e volta.
Ia para lá no domingo, no sábado e voltava na segunda de manhã. 6 meses nesse bate-volta e Deus foi fazendo, Deus foi operando, Deus foi trazendo pessoas. Começamos em Goiânia com 6 pessoas. 6 pessoas. Interessante que quando eu comecei a impulsionar o anúncio de Lagoinha, Goiânia, eu comecei a receber tanta mensagem que eu fiquei preocupado. Eu vou estar lá sozinho, não vou dar conta de tanta gente. A minha expectativa era essa. Então, chegar lá e me deparar com 6 pessoas que chegaram ainda atrasadas e o cara do som ainda me deu bolo, nossa, foi assim, muito difícil. Eu fui pro apartamento e comecei a chorar. Deus, eu vim para cá para passar vergonha. E eu pedi licença, isso foi antes do culto acabar, gente. Eu pedi licença antes do culto começar, pedi licença para as pessoas. Preciso buscar uma coisa ali no apartamento, no hotel. Foi lá chorar. Eu fui chorar. Eu vim para cá para ser um fracasso. Sabe, olha isso aqui, pingado de gente. Deus falou assim no meu coração: são importantes, eu entreguei a minha vida por eles. Eles valem mais do que o mundo inteiro. Dê valor a eles. Aí tomei esse tapa na cara. Aí você e voltei feliz da vida, né? E tratei essas 6 pessoas como se fossem 6.000 pessoas. E a partir disso Deus começou a fazer. A cada domingo Deus ia trazendo aqueles que são. Aí no próximo domingo 11, depois 13, depois 17, depois 33, depois 50, depois 75 pessoas. Até que nós fomos para um local fixo, né? Deus foi fazendo, operando, nos mudamos para lá, fixamos a nossa moradia lá. As coisas estavam caminhando muito bem, né? A igreja de 75 pessoas, de uma forma muito rápida, passou para 150 pessoas e estava em uma crescente. Até que veio a pandemia e aí houve assim uma queda abrupta, né? Estávamos muito bem e aí quando foi na segunda quinzena de março de 2019 ou 2020, na segunda quinzena de março de 2020 explodiu, né? E aí houveram várias mudanças. O Rony foi para Fortaleza, houve uma nova gestão para Goiânia. Então, diante dessa nova gestão, eles tinham uma outra mentalidade, um outro jeito de gerir, né, igreja. Então, um novo pastor foi enviado para lá e nesse processo de mudança nós retornamos para BH. E não foi fácil, sabe? A gente sofreu muito nesse processo, foi muito doloroso, né? Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e Ele foi tratando e colocando pessoas como o pastor Welder na nossa vida. Assim que eu voltei para Goiânia, o pastor Welder foi um dos primeiros, ou se não o primeiro, a entrar em contato comigo. Falei: filho, vamos conversar. Me chamou para conversar, eu vim aqui, participei do culto, me chamou para conversar. E aí ele fez o convite: eu quero cuidar de vocês. Ele sabia de toda a história, de todo o contexto, como nós chegamos aqui. Ele falou: quero cuidar de vocês. E o comportamento do pastor me marcou muito, porque eu percebi no olhar dele, na fala dele e nas ações dele que não era só mais um tamo junto. Não era só mais um eu entendo vazio. Não era mais um eu quero cuidar de você de uma forma vazia. Ele realmente entendeu a nossa dor. Ele entendeu. E isso marcou muito. Isso foi muito forte para a gente. Só que, enfim, Deus ele está no controle da história. Sim. E aí, quando já estávamos decididos a caminhar, Vivian estava assim, apaixonada com a igreja, já se sentindo, já se vendo aqui na Lagoinha Palmeiras, né? Você nem me perguntou como é que eu cheguei aqui, já estou falando. Não, mas isso aí, vai já caminhando tá indo, aí, né? Já chegou aqui, já. Mas, e aí Vivian já apaixonada pela igreja, até que o Richard Guerra, o pastor Richard, me chama para conversar, né? Primeiro o Rony me liga e fala assim: Max, conversei com o Richard, tem uma igreja que está passando por uma situação de divisão, e as pessoas estão muito machucadas, eles precisam de um pastor amoroso lá. E o Richard pensou em você. Eu falei: cara, e aí, Deus? Eu fui, passei na frente da igreja, primeiro vi a igreja, passei na frente,
E aí depois conversei com o pastor que estava trabalhando na transição. Aí chegamos à conclusão de que nós seríamos pastores interinos. Ficaríamos lá 3 meses. Depois de 3 meses, nós iríamos fazer uma transição, né, para o pastor titular da igreja. E aí sim, nós iniciaríamos a nossa caminhada aqui na Lagoinha Palmeiras. E o pastor Helder acompanhando todo esse processo, né? Ele ciente de tudo. Conversei com ele, nos abençoou, falando que vocês sejam bênção nesse período lá. E aí, quando você começa a conversar com as pessoas, olhar nos olhos delas, e você começa a fazer parte da vida delas, como é que você vira as costas? Eu sou pastor igual técnico interino de futebol, né, que está lá só pelo cargo, às vezes, né, pelo dinheiro, e simplesmente fala, agora eu vou embora. Não tinha como fazer isso. Então a gente decidiu continuar lá. Só que existiam muitas coisas em nós que precisavam ser trabalhadas, curadas. E a gente ficou 1 ano lá, e nesse ano Deus teve muita misericórdia, porque Ele trabalhou na igreja, Ele amou a igreja, sabe? Ele curou muitas pessoas e graças a Deus a igreja permanece. A igreja permanece, só que eu tive um sonho muito real. Eu sonhei que eu chegava na igreja num domingo e tinha um outro casal de pastores lá. E era um culto de transição, a gente estava feliz, o casal de pastores estavam felizes e a igreja estava feliz. Isso no seu sonho? No meu sonho, estava todo mundo feliz. Guardei esse sonho comigo por alguns meses, depois compartilhei com o meu pastor regional, que na época é o pastor Antônio, do Lagoinha Concórdia. Um amor de pessoa, muito querido. E eu compartilhei com ele e falei assim, pastor, eu entendo diante desse sonho que o nosso tempo aqui ele tem uma data limite. E aí nós oramos e Deus foi confirmando isso. E aí um casal que chegou junto com a gente, na nossa transição para lá, chegaram juntinho, na mesma data, nosso primeiro culto, era o primeiro culto deles também. Nossa. Nós cuidamos, nós os discipulamos, foram ordenados a pastoreio nesse processo, nesse ano que nós estávamos lá. Então eles já ali se relacionando com a igreja, liderando grupos pequenos, né, já pregando, já atuante, e foi eles que Deus levantou para assumir a igreja. Então no culto de transição foi esse cenário. Eles felizes, a gente feliz e a igreja feliz. Algo literalmente feito por Deus. E aí você pensa, tá, agora você veio para Palmeiras. Agora você veio para Palmeiras. Não, meu Deus. Não viemos. Por quê? Assim, a Vivi, ela faltava em me bater, porque ela queria, né, muito vir. Mas eu sentia que eu não estava pronto, sabe, para vir para cá. Na minha cabeça, eu entendia que primeiro Deus precisava me reconstruir para vir para cá. Né, reconstruir algumas coisas na minha vida. Então nós decidimos voltar para praticamente o ponto inicial, que foi Lagoinha Jaqueline. Vamos voltar por início, para a gente até se reencontrar de novo. Eu estava com alguns conflitos internos, até sobre a minha vocação pastoral. Eu estava me questionando se de fato eu tinha sido vocacionado para cuidar de pessoas. Eu comecei a questionar isso, então eu precisava ir para o ponto de partida. Deixa eu voltar para o início. Então, estar na Lagoinha Jaqueline era também confortável para nós, porque eu estou num lugar onde as pessoas já nos conhecem, eu não tenho que construir relacionamentos, o pastor já me conhece, é um paizão, e a gente foi para lá porque era confortável para a gente. Né? Então nós ficamos 1 ano lá na Lagoinha Jaqueline, até que Deus falou, filho, é agora. Então conversei com o pastor Helder, e ali ainda nesse tom, sabe, de dúvida, de questionamentos, e mais uma vez o Helder, filho, eu quero cuidar de vocês. E a gente disse sim. Aí a gente vai, e finalmente nós viemos para cá. E vou te falar, foi a melhor escolha da nossa Glória vida. Glória a Deus. A melhor escolha da nossa vida. Até porque em muitos lugares que nós caminhamos, né, o cenário era sempre esse. Nós dávamos, entregávamos muito, mas nós não recebíamos. Então era muito isso, né, de você liberar, mas não receber.
E hoje eu posso louvar a Deus porque eu estou em um lugar onde eu libero, mas um lugar onde eu também recebo de Deus. Recebo através da vida dos pastores, da vida do pastor Welder. Sou extremamente grato a Deus pela vida dele. Eu quero honrar, aproveitar para honrar ele aqui, sabe? Porque Deus usou o pastor Welder para ser um instrumento de cura e restauração nas nossas vidas. E hoje eu tenho isso muito forte, convicções que tinham ficado para trás, né, que tinham se perdido na caminhada, convicção de pastoreio, da vocação, do chamado de Deus para as nossas vidas, sabe? De entender que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, que é o centro da vontade de Deus, né, para as nossas vidas. Amém. Nossa, incrível, né? Incrível. E aí hoje você está aqui na Palmeiras e você fala um pouco do que você faz aqui para as pessoas. Eu não faço quase nada, gente. Mas tudo, gente, tudo. Então, hoje eu atuo assim nas pregações, né, compartilho o altar, a plataforma com os pastores. E uma coisa que eu quero destacar é que algo muito lindo que eu percebi, quando eu cheguei, nós fomos muito bem abraçados. E eu não percebi no corpo pastoral disputa, ciúme, sabe? Isso foi lindo, lindo. Então, assim, é uma hegemonia mesmo, sabe? Então, a gente chegou aqui e percebeu muito essa unidade, os pastores nos recebendo, sabe? Nos abraçando, a igreja nos abraçando. Então, a gente se sentiu muito amado aqui, nos sentimos muito amados. E aí, tornou-se muito fácil, né? O fluir, né, de Deus. E, aos poucos, a gente foi construindo, né? E o pastor Welder, aos poucos, foi nos colocando, né? Usando a gente. Né? E aí ele nos chamou para esse desafio, que é o pastoreio do Ministério de Louvor e Artes, e também o pastoreio da mídia como um todo, né? Que abraça fotografia, transmissão, né? Sonoplastia, iluminação, projeção. Então nós estamos cuidando dessa área pastoral, dessa galera. Nossa, legal, desafio, né? E ao mesmo tempo lecionando, né? Eu cheguei a dar uma aula no Gerações, fui convidado para também dar uma matéria na escola de noivos, né? Fui convidado também para dar uma matéria no Logos também. Então, assim, a gente está muito feliz, né? Fazendo aquilo que para nós importa muito, que a gente ama fazer. Nossa, a sua família é muito querida aqui nessa igreja, pastor, de verdade, vocês são muito queridos. Obrigado, né? E obrigado. É muito nítido, né? O agir de Deus através da vida de vocês, através daquilo que vocês fazem. E, assim, é perceptível que vocês fazem isso com amor, sabe? E a gente vê a imagem do Senhor através da vida de vocês, daquilo que vocês transmitem. A Vivian no louvor, às vezes quarta-feira agora, você estava na bateria, não estava? Eu estava. Assiste o culto de quarta-feira. Zezé teve a coragem de me escalar para quarta. Estava ouvindo. Eu estava terminando uma aula, eu liguei, falei, nossa, que máximo, né? Vocês são bênçãos demais, pastor, vocês são bênçãos demais. Obrigado. E eu tenho certeza que toda a igreja é muito alcançada, né? Por tudo que vocês fazem, por tudo que a igreja tem se entregado hoje, sabe? O pastor Welder falou uma coisa no domingo, que Deus tem feito algo novo, sabe? Deus tem movido algo novo. Sim. E eu tenho percebido isso também, sabe? Algumas coisas estão mudando, algumas coisas estão sendo renovadas, outras estão sendo lapidadas, sabe? E eu percebo muito o cuidado de Deus em tudo aqui. Sim, de fato. Né? Eu vejo muito o cuidado de Deus em tudo aqui. E vocês terem vindo para cá é um cuidado de Deus para nós, sabe? É um cuidado. E a gente se sente muito cuidado, né? Quando nós decidimos vir para cá, muita coisa aconteceu, né? Nós temos um histórico de perda de filho, né? Nós perdemos o nosso primeiro filho, que é o Isaac. Né? É interessante que nós demos esse nome para ele, Isaac. O nosso Isaac Deus levou. Nossa! Né? Mas a gente foi tão suprido em Deus que quando isso aconteceu, sabe, a gente viu tanto amor palpável de Deus que literalmente a gente entregou, sabe? Então não houve assim, é claro que a gente sofreu pela perda, né? Mas nós
ficamos gratos a Deus, porque a gente percebe que o Isaac, ele cumpriu a missão. Foi pequenininha. Uhum. Eu brinco que eu falei tanto de Jesus na gravidez, que ele ficou assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ai, meu Deus. Ele quis partir direto, né? Eu até brinquei quando a Vívia engravidou da Rebeca, eu falei, vou pregar menos, vou falar menos de Jesus. Brincadeira, tá, gente? Continuei falando de Jesus. O Isaac está sendo cuidado, né, pela melhor escola. Exatamente. Né, pelas melhores pessoas. Então, assim, a gente passou por esse processo e quando nós viemos para cá, depois teve uma nova gravidez, que foi a Melissa, e aí houve muita coisa, muitas complicações. Então, por esse histórico de perda, né, isso tornou-se ainda mais forte. Né, as complicações que ela teve no processo da gravidez. E como a igreja cuidou de nós, sabe? De uma maneira prática. De uma maneira prática, como nós fomos cuidados. Glória a Deus. Né, tanto por Deus como pela própria igreja. Né? Eu falo que a minha mulher ela é assim, sensacional. É uma vencedora. Né? E a gente tem que valorizar mesmo. Né? Eu sou casado, posso falar que com uma das mulheres mais piedosas que eu já conheci na minha vida. Se não a mulher mais piedosa que eu já conheci na minha vida. Assim, é ganhar na loteria mesmo. Eu devo muito nesse processo de maturidade, sabe, da construção de Deus. Deus a usou muito nesse processo. Né? Momentos de confronto mesmo. E a gente teve muita experiência junto também. Sabe, nos nossos devocionais em casa, né, no fluir de Deus nas ministrações, né, teve um momento, por exemplo, que a gente começou a orar em casa e ela estava vivendo, né, os conflitos internos dela e sem falar, sem expressar. E aí foi um dia que a gente determinou, assim, um dia onde a gente ia focar em doar para Deus. Então esse dia a gente não vai fazer nada. A gente vai focar para Deus. Então, a gente ficou assim várias horas, sabe, em busca, em oração, cantando para o Senhor. Na época a gente nem tinha a Rebeca ainda. E aí chegou no momento que eu olhei para ela e eu vi assim aquela voz do Espírito Santo: abraça ela e fala para ela que eu estou abraçando ela. E ela lá caladinha dela. E eu fui lá e abracei. Eu falei: Deus te abraça nesse momento. E ela desabou a chorar. Eu sem entender por quê. E depois ela falou assim: naquele momento que você me abraçou, eu estava justamente naquele momento pedindo um abraço. Eu falei: Deus, me abraça. Eu preciso ser abraçado. Eu preciso sentir o teu amor palpável e real aqui agora. E ali, né, ter essa graça de poder ser usado por Deus na vida da minha esposa. Né? E a gente tem vivido essa jornada onde ela é usada por Deus. Para ela, a maior profeta de Deus na minha vida. Nossa! Né? E assim, eu sou usado por Deus, né, na vida dela. E é maravilhoso viver isso, né? Essa atmosfera dentro da casa, dentro do lar. Então, assim, a gente vive coisas mais, realidades muito mais intensas em Deus dentro da nossa própria casa do que até mesmo na comunidade, né? No culto. Claro que muitas vezes foi expressão, né? Coisas que aconteceram, foram replicadas, foram expressadas por Deus ali no culto comunitário, na comunidade, né? Mas tantas coisas maravilhosas e preciosas que devem ser cuidadas, protegidas. A gente viveu assim mesmo no secreto, sabe? E eu louvo a Deus, né, por ele nos dar esse privilégio de poder experimentar e viver isso. Eu acho que é a coisa mais pura que a gente tem, né? É o secreto. Lá em casa a gente também tem esse costume, sabe? De, às vezes a gente fica num quartinho lá e aí a gente toca o violão, aí canta, e a gente gosta muito de cantar a palavra. Legal. A gente pega uns salmos e canta ele, e quando a gente vê, Deus gerou uma canção, sabe? E a gente pegou uma palavra, a palavra de Deus, colocou ela numa música, colocou numa melodia. Cantar essas canções aí na igreja. Vamos começar. E assim, a gente vê como que Deus tem trabalhado, como que Deus trabalha, né? Glória a Deus. E assim, a gente pode compartilhar, né, de experiências, né? Igual. E esse é o chamado de Deus, né, Augusta? É o ser igreja, esse chamado para o secreto. É claro que a igreja ela se expressa
de maneira visível e palpável nas realidades da vida cotidiana. Ela vai para fora, né? Só que ela nasce ali. Ela nasce ali. Ela nasce no secreto. Ela nasce nesse chamado. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai, e aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar. É ali que tudo nasce. Eu entendo dessa forma. Eu entendia, antes disso, eu entendia que fluía a partir do culto. Eu vou chegar e o culto vai ser o ponto de partida para tudo que Deus vai fazer. Depois isso mudou. A chave virou. Eu entendi que o ponto de partida é o secreto. E quando eu vou e saio para fora, aí sim, eu começo a manifestar na minha vida no secreto, sabe? Eu penso que, assim, o secreto a gente tá ali preparando o alimento e aqui a gente se senta à mesa para cear com os irmãos. Exatamente. Só que se eu não tiver nenhum alimento para te oferecer. Ou tá vazio, né? Exatamente. Tá sabe? vazio. Tipo, se eu não tenho nada para te oferecer é porque eu não cultivei em casa, eu não plantei, eu não gerei em casa. Eu posso chegar aqui com um banquete, mas eu posso chegar aqui com nada, sabe? E se eu chegar aqui com nada, é porque nada foi plantado dentro de casa. Exato. Eu acho que essa consciência que a igreja, né? Não só os ministros. Quando falo ministro, aquele que está em evidência na plataforma, não só pastor, mas é uma compreensão que a igreja precisa ter. Se a igreja entende isso, o culto faz sentido. Porque o culto é a audiência de um. A audiência não é a plataforma. A audiência não não são as pessoas que estão lá embaixo. A audiência é Jesus. Ele é essa audiência. E todos nós nos reunimos para entregar algo para Ele. Exatamente. Sabe? Para gerar algo para Ele. Né? Então, é uma construção diária, onde todos os dias a gente vai ali construindo isso, né, frutificando nisso, e aí todo mundo entrega. Eu até costumo falar que quando eu estava pastoreando a igreja, eu chegava para os irmãos e falava assim: alguém jejuou? Porque assim, eu me preparei para estar aqui, né? Eu sou pastor, consagro a minha vida, tenho um tempo de preparo, de estudo da palavra de Deus, focado para aquele momento, né? Eu jejuo, né? Mas eu perguntei para ele: vocês se consagram para oferecer o culto ao Senhor aqui? Ou vocês acham que essa responsabilidade é só do pastor e do ministério de louvor? Nossa. Aí eu trouxe para eles aquela consciência de que todos somos sacerdotes. O sacerdócio não é algo exclusivo ao pastor, ao clero, né? Mas o sacerdócio é uma identidade de todo cristão. Exatamente. Portanto, todos nós somos chamados e vocacionados para construir tendas, construir tabernáculos, construir lugar de habitação onde o fogo de Deus queima. Uau, é verdade. Eu tenho muito pra mim que quando o Senhor fala, olha, afasta-se de mim que eu não te conheço, ele tá falando sobre relacionamento, né? Sim, porque totalmente. eu não consigo tá perto de alguém que eu não conheço por muito tempo, sabe? Como que eu vou falar sobre Jesus se eu não paro nem pra ouvir a voz dele, se eu não reconheço nem a voz dele? Sabe? Como eu vou falar de um amor que eu nunca nem presenciei, esse amor? Então, é muito sobre o relacionamento que a gente tem no secreto. Exatamente. Por isso que a nossa luta, o nosso trabalho deve ser para sermos achados nele. Achados nele todos os dias. Sermos achados, encontrados nele. E não somos encontrados nele pelo que fazemos. Não são pelas obras. Porque alguns vão chegar naquele dia e vão falar: no teu nome eu curei, batizei, enfermos foram curados, paralíticos andaram, cegos enxergaram. Ele vai falar: quem é você? Eu não te conheço. Né? Então é essa busca de um relacionamento diário. A gente tem falado muito isso sobre o louvor, entender o verdadeiro chamado, que não é para fazer, mas é um chamado para si. Ele nos chama para Ele, para pertencermos a Ele, para estarmos nele. É um regresso, é um caminho de volta ao jardim. Às vezes a gente pensa: eu estou caminhando rumo ao desconhecido. Só que a verdade é que não. É um caminho de volta. A jornada cristã, o cristianismo diz respeito a um caminho de volta. É um lugar que nós já pertencemos. Já pensou nisso? Nossa. Nós já pertencemos àquele lugar. Um dia nós já
Nós nascemos, fomos gerados naquele lugar. Toda a humanidade foi gerada a partir daquele lugar. Então não é o rumo ao desconhecido. Nossa. Né? E o que o diabo tenta é exatamente tirar essa beleza. O pecado, né, tenta desconstruir, depravar essa beleza, o poder disso, né? Desse lugar da perfeição que é a habitação de Deus. Porque o jardim não é belo pelo que tem em si. O jardim é belo pelo que habita nele, que é Jesus. Jesus está aqui, esse lugar pode ser o meu jardim, porque Jesus está. Onde Jesus está é o melhor lugar para estar. Se Jesus não estiver no céu, Alessandro Vilas Boas fala muito isso, né? Se Jesus não estiver no céu, o céu deixa de ser um lugar desejável. O céu só é desejável pela presença dele. Incrível. Nossa, incrível. Incrível. Pastor, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Já? Meu Deus do céu. Já. Eu falo demais, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter uma parte 2, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma parte 2. Tenho certeza que a galera vai gostar. Mas, pastor, eu queria deixar aqui meu muito obrigada a você. Imagina, prazer todo meu. Tenho certeza que, assim como eu, todo mundo em casa foi muito edificado, né, pela nossa conversa. Talvez alguém até se identificou com a sua história, com a sua trajetória. E eu fui muito edificada, fui muito tocada, assim, algumas coisas que eu não tinha nem ideia, né? Porque às vezes a gente tem a pessoa do nosso lado, mas a gente não para conhecer a pessoa, sabe? Sim. E é muito bom ter essa experiência aqui. E é muito bom conhecer um pouco da sua história também, da história da Vívia. Vívia também está na lista do podcast, daqui a pouco ela vai ser convidada aí. E eu queria muito te agradecer, dizer que o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Você, a Vívia, toda a sua família. Vocês são bênçãos demais aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar usando muito vocês aqui. Amém. Em nome de Jesus, vamos junto nessa caminhada aí para o reino de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor. Por nada. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela paciência, né? Com certeza. E o pessoal daqui a pouco vai falar parte 2. Nós vamos marcar uma parte 2 daqui a pouco. Então vai rolar hashtag parte 2. Hashtag parte 2. Amém. Obrigado, gente. Pessoal, você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que, assim como eu, você tenha sido muito edificada. Amém. E eu tenho certeza que a sua vida foi alcançada nessa noite de alguma forma. Que você possa pensar, né, sobre tudo que nós conversamos aqui, tantas coisas incríveis que nós pudemos compartilhar aqui. E eu tenho certeza que você foi alcançada, foi tocada, foi ministrada aí na sua casa. Então já manda esse link para alguém que precisa, sabe, de uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. Eu tenho certeza que a vida dessa pessoa também vai ser alcançada. E eu vejo você na próxima segunda-feira, daqui a 15 dias, tá? Daqui a 15 dias eu vejo você de novo aqui no canal da Lagoinha Palmeiras. Fique aí atento às nossas redes sociais. Nós vamos ter a Vigília Braseiro, dia 25 de novembro. Uhul. Vamos ter o nosso evangelismo Legacy Out. Temos também aí, vai acontecer agora em outubro, o acampamento dos adolescentes. Vamos também ter o congresso de mulheres. A nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, acontece muitas coisas. Não por simplesmente ser um evento, mas para que o reino de Deus seja propagado, viu? Então, conto com você. Deus te abençoe. Fique com Deus, uma boa noite e viva a melhor semana da sua vida.